O procurador da República abre inquérito para investigar a ação da Polícia Rodoviária Federal. Juliana Leite Rangel estava a caminho da ceia de Natal quando o carro da família foi alvejado por agentes da corporação. Fórum de Segurança Pública defende decreto federal sobre o uso da força por policiais e rebate governadores. Para a entidade, cabe ao governo federal criar diretrizes sobre o tema, porque é papel da União regulamentar tratados internacionais dos quais o Brasil faz parte. O STF estabelece regras para uso obrigatório de câmeras corporais por PMs em São Paulo. No dia 9 deste mês, a Corte já havia estipulado a obrigatoriedade, mas o Estado solicitou um detalhamento. Chega a 8 o número de mortes confirmadas após queda de ponte entre Tocantins e Maranhão. As buscas tinham sido interrompidas devido ao risco de contaminação do rio. Diante do impasse das verbas, Câmara deve apresentar hoje informações sobre emendas ao STF. Técnicos da casa preparam informações sobre atas dos recursos de comissão. Fortes chuvas em São Paulo causam quedas de árvores e alagamentos e deixam imóveis sem luz. Temporal que atingiu a cidade entre quarta e ontem trouxe transtornos e estragos para a população. Tarifa dos trens e metrô na capital paulista vão subir para R$ 5,20 a partir de 6 de janeiro de 2025. Já o bilhete de ônibus na cidade vai subir para R$ 5,00. Empresa que fornece dados ao Google admite erros sobre cotação do dólar. Plataforma de buscas retirou ferramenta do ar ontem. Neila Torraca será velado hoje no Teatro Municipal, no Rio de Janeiro, em cerimônia aberta ao público. O artista estava internado na Clínica São Vicente após agravamento do quadro de câncer de próstata. Distúrbios pós-eleitorais deixaram pelo menos 125 mortos em 3 dias em Moçambique, segundo uma ONG. Nova onda de protestos contra o resultado das eleições presidenciais no país começou na segunda-feira, quando foi confirmada a vitória do candidato Daniel Chapo. Reuters diz que a queda de avião da Embraer no Cazaquistão foi causada por sistema de defesa russo. Fontes de investigação em curso no Azerbaijão disseram à agência de notícias que os equipamentos dispararam contra a aeronave. Oposição da Coreia do Sul acusa presidente interino de abuso de poder e pede impeachment. O presidente eleito Yoon Suk-yeol, desde 14 de dezembro, se recusou a nomear juízes para preencher postos vagos no tribunal. Que a Câmara dos Deputados não esperou o fim do recesso para tentar resolver o impasse sobre as emendas parlamentares. Arthur Lira se reuniu, inclusive, com o presidente Lula e prometeu que vai recorrer ao STF. O governo federal definiu os valores que serão repassados do Fundo Nacional da Segurança Pública para os estados. São Paulo vai contar com a maior parte do orçamento. No entanto, à frente do Ministério da Justiça, o ministro Ricardo Lewandowski tem incluído algumas condições aos estados para que possam ter acesso ao Fundo Nacional de Segurança Pública, como, por exemplo, a implementação de câmeras corporais nos uniformes dos policiais e, recentemente, ao cumprimento de regras e diretrizes que condicionam o uso de armas de fogo e a força policial em abordagens. As regras foram publicadas na última terça-feira em um decreto assinado pelo presidente Lula, proibindo, por exemplo, o uso da arma de fogo contra a pessoa desarmada que esteja em fuga ou contra veículo que desrespeite o bloqueio policial, a não ser que exista risco ao policial ou a terceiro. O decreto também diz que o policial só pode fazer o uso da força quando outros recursos de menor intensidade não forem suficientes e que, ao empregar a força, deve agir sempre com bom senso, prudência e equilíbrio, além de assumir a responsabilidade caso haja uso inadequado. Segundo o governo, o objetivo é dar eficiência nas ações policiais, valorizar profissionais e garantir o respeito aos direitos humanos. E por decisão do Supremo Tribunal Federal, os generais Braga Neto e Mário Fernandes vão continuar presos no âmbito do inquérito da tentativa de golpe. O dólar em alta é uma preocupação para os setores de investimentos, ações e instituições. Ano novo, tarifas novas. As tarifas dos trens e metrô na capital paulista vão subir para R$ 5,20 a partir do dia 6 de janeiro de 2025. Já o bilhete do ônibus na cidade vai aumentar para R$ 5,00. Moçambique vive dias de intensa violência após a confirmação da contestada vitória do candidato governista Daniel Chapo nas eleições presidenciais de outubro.
E a confiança do consumidor em relação à economia se mantém positiva em dezembro deste ano, mas o otimismo em relação ao futuro está bem menor. Novas regras colocam o Brasil no mercado regulado de apostas esportivas em 2025. Pouco mais de 6 meses depois das enchentes que mataram 183 pessoas e deixaram 27 desaparecidos no Rio Grande do Sul, o estado continua sendo reconstruído. Dando sequência, Tom Homan, escolhido por Donald Trump como o czar da fronteira, quer reativar então a detenção de famílias de imigrantes e com isso também a separação de menores. O Banco Central voltou a investir pesado para segurar a cotação do dólar e teve relativo sucesso. Capa aqui da Folha de São Paulo, a manchete: crise do clima faz governo repartir prejuízo eventual em concessões de rodovias. Nós sabemos aí justamente que muitas vezes as pontes, estradas são levadas, então agora esse fator, essa questão dos fatores, eventos extremos, também será levado em consideração esse fator, portanto, nas concessões a partir de agora. A foto do Ney Latorraca, morre Ney Latorraca, que fez rir no teatro e na TV. Hoje, evidentemente, ele ocupa os principais jornais do país. Essa homenagem à figura de Ney Latorraca, que morreu ontem aos 80 anos. Temos aqui também o destaque: em um ano, a Força Nacional do Rio de Janeiro apreendeu uma arma. Mas vamos voltar agora, portanto, justamente para o estado de São Paulo, mais uma vez. A coincidência hoje, evidentemente, a homenagem a Ney Latorraca. Ele ocupa, então, destaque na página do Estadão. E a manchete é: Barroso manda PM de São Paulo usar câmera em ações e após ataques a policiais. Então, já havia determinação do presidente do Supremo Tribunal Federal. O governo de São Paulo, ele pediu informações justamente ao ministro Barroso e ele respondeu, portanto, então agora os critérios foram definidos pelo STF depois de diversos episódios de violência policial. Infelizmente, traremos outro aqui nessa edição do Jornal da Manhã, você vai acompanhar conosco. E então é a capa agora do estado de São Paulo, hoje o destaque. Vamos então para o Globo, né? Ney Latorraca vai ser velado no Teatro Municipal lá aos 80 anos, ele morreu ontem, então o velório vai ser aberto ao público também. Ele ocupa então mestre do escracho refinado e popular, a descrição do Globo hoje. E após reunião com Lula, Lira diz que emendas tiveram aval do governo. Então ontem o presidente da Câmara estava já no recesso parlamentar, mas foi para Brasília, se reuniu com o presidente Lula. Depois das 9 horas da noite, ele concedeu uma entrevista coletiva, nós já trouxemos aqui aquilo que ele disse. Ele disse o seguinte: olha, teve aval do governo e agora toda a mobilização da Casa, da Câmara Federal, para entregar os documentos hoje ao STF, já que 4,2 bilhões foram suspensos pelo ministro Flávio Dino, um tema que dominou, portanto, aí essa semana ao longo do Natal. Então nós tivemos então a presença de Lira ontem com reunião com o presidente Lula. São os destaques aí dos jornais desta sexta-feira. Mas nós vamos continuar girando agora a reportagem Jovem Pan, porque o estoque da dívida pública federal subiu 1,85% em novembro e fechou o mês com 7 trilhões e 200 bilhões de reais. Vamos aos detalhes com o Daniel Lia, que está chegando hoje aqui ao vivo mais uma vez no Jornal da Manhã. E eu observo, Lia, que hoje o tempo melhor, não chove, choveu muito ao longo da madrugada em São Paulo, mas agora nós não temos chuva. Muito bom dia, Daniel Lian. Bom dia, Marcelo, bom dia a todos. A notícia agora que chega é exatamente sobre o estoque da dívida pública federal, que acabou encerrando o mês de novembro com 7,2 trilhões de reais de aumento em relação aí 131,17 bilhões de reais. Foi essa elevação, o que equivale aí a 1,85% sobre o mês de outubro. Já a dívida partilhada, a dívida mobiliária federal, ela acabou passando de 6,74 trilhões de reais para 6,86 trilhões, uma alta de 1,71%. Já a dívida externa, a dívida pública externa brasileira acabou subindo 4,78% nesse mês, atingindo 340,76 bilhões de reais, um valor bastante expressivo, sendo 286,4 bi referentes à dívida mobiliária e 54,34 bilhões
referentes à dívida contratual. As informações acabaram sendo divulgadas no relatório mensal da dívida de novembro, aí, referentes ao mês de novembro, pela Secretaria do Tesouro Nacional. Portanto... Vamos agora para o Rio de Janeiro. O aeroporto do Galeão espera mais de 600 mil passageiros nos próximos dias. Sobreviventes e parentes das vítimas relembram hoje os 20 anos do tsunami que devastou países banhados pelo Oceano Índico em 2014, deixando mais de 200 mil mortes. O governo federal criou o Cadastro Nacional de Animais Domésticos. O objetivo é usar a ferramenta para trazer novas políticas públicas para a proteção desses animais. Caroline Meira. O sistema será liberado em janeiro através da plataforma gov.br. O tutor do animal deve cadastrar os seus dados, como CPF e endereço, e também descrever o pet, com a raça, idade e o histórico de vacinação. A nova ferramenta vai trazer um número de identificação parecido com o RG para cães e gatos de todo o país. Também haverá uma carteirinha digital com a foto do bichinho e um QR Code que poderá ser impresso e preso na coleira. Caso o animal use um microchip de localização, o dispositivo poderá complementar o cadastro. E agora, sustentabilidade. Você sabia que é possível construir casas e edifícios que ajudam a cuidar do meio ambiente? A bioconstrução é uma tendência que cresce no mundo todo, inclusive no Brasil. Agora é o espaço para Patrícia Costa. A bioconstrução é uma abordagem que está revolucionando o setor da construção civil a unir sustentabilidade, economia e saúde. Mas o que é na prática, hein? Bioconstrução é a utilização de materiais naturais reciclados ou de baixo impacto ambiental, como bambu, terra crua, madeira de reflorestamento e palha. Além disso, prioriza técnicas que aproveitam os recursos do ambiente, como luz natural, ventilação cruzada e captação de água da chuva. Esse conceito vai muito além de construir de forma verde. Ele questiona os padrões convencionais da construção, que geram cerca de 40% das emissões globais de gases de efeito estufa, segundo a ONU. Com a bioconstrução, não só reduzimos aí esses impactos, mas a gente cria espaços que interagem de maneira harmoniosa com o meio ambiente. Um exemplo interessante é o uso de terra crua, que regula a umidade e a temperatura dos ambientes, dispensando o ar-condicionado. Mas será que é viável? Muitos argumentam que o custo inicial pode ser alto, mas o retorno ao longo tempo é expressivo. Edificações bioconstruídas consomem menos energia e água, gerando economia para os moradores. Materiais como o bambu crescem rápido e são abundantes em várias regiões do Brasil, o que torna essas construções mais acessíveis e regionais. O desafio maior está na ampliação dessa prática em larga escala. Como fazer com que as construtoras e políticas públicas incentivem essas técnicas? Será que a gente pode integrar aí a bioconstrução aos padrões urbanos de grandes cidades, como São Paulo e Rio de Janeiro? A resposta pode estar em políticas de incentivo fiscal, capacitação técnica e maior divulgação das vantagens econômicas e também ambientais. Mais do que uma tendência, a bioconstrução é um convite para a gente repensar o modo como a gente ocupa o espaço no planeta. Com o avanço das mudanças climáticas e a crescente demanda por habitação sustentável, esse conceito pode ser o caminho para construir um futuro mais equilibrado. A Caixa Econômica Federal vai sortear 600 milhões de reais na edição da Mega da Virada deste ano. Para aumentar as chances de ser um novo milionário, as apostas coletivas e bolões estão fazendo sucesso nas loterias. E a Apple divulgou quais os aplicativos gratuitos mais usados pelos brasileiros neste ano. A lista é assunto no JP Business com Bruno Meyer. A Apple divulgou a lista dos aplicativos e jogos mais baixados para iOS neste ano de 2024. Em primeiríssimo lugar aparece o WhatsApp Messenger. E sem grandes surpresas, porque afinal é o aplicativo mais usado, mais baixado, com mais uso de tela pelos brasileiros todos os dias. Em segundo lugar vem o Instagram de Mark Zuckerberg, da Meta. Em terceiro lugar vem o aplicativo gov.br do governo federal. Em quarto lugar, o aplicativo do Google. Em quinto lugar, o YouTube, o site de vídeos do Google. Em sexto lugar,
a rede social TikTok da ByteDance da China. Em 7º lugar entra um banco, uma instituição financeira, o banco digital Nubank. Em 8º lugar, o Gmail. Em 9º lugar, o CapCut, um aplicativo focado para edição de vídeos. E em 10º lugar, vem a Shopee do varejo asiático, que está na última posição, mas está entre os 10 mais baixados este ano, de acordo com a Apple. Um estudo mostrou que até 2050 a crise hídrica poderá forçar 32 milhões de pessoas a deixar suas casas. A proposta do governo da isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5 mil pode reduzir a arrecadação em 51 bilhões de reais. Estamos terminando essa edição do Jornal da Manhã, agradecendo sua companhia, sintonia. Lívia Zanolini comigo apresentou o Jornal da Manhã desta sexta-feira e amanhã tem mais, né, Lívia?